Do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar. Manhã de sexta-feira hoje, né? Sexta-feira, dia 9 de fevereiro, para Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro. Também conosco Sicredi Conexão, na Monteiro Lobato, em São Carlos, mas também para Águas de Chapecó e Cunhataí, Segato Materiais de Construção, no acesso a Caxambu do Sul. São os nossos parceiros por aqui. O tempo apresenta-se encoberto, a temperatura na casa dos 23 graus. Bem, condição é de calor, possibilidade de temporais isolados em função do abafamento, né? É a condição para hoje, à tarde e também para o final de semana e segunda-feira, conforme a meteorologia, que volta daqui a pouco no Jornal do Meio-Dia, tá certo? São 7h39, olha, a Farmácia São Jorge tem novidades. Atenção, Blitz da Saúde e do Bem. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Prevenir é um ato de amar. Dia 9 de fevereiro, por exemplo, ou seja, hoje, das 13h30 às 17 horas, haverá verificação de pressão arterial, testes de glicose, orientação e dicas de saúde. Aonde? Farmácia São Jorge, na Avenida Santa Catarina. Sabe por quê? É a Blitz Saúde do Bem, Farmácia São Jorge. Novidade que eu falei, tem uma aqui já, né? Das 13h30 às 17 horas de hoje, 9 de fevereiro, verificação de pressão arterial, testes de glicose, orientações e dicas de saúde. É a dica do bem para hoje. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, que tem atendimento diferenciado na Avenida Santa Catarina, atendimento para a sua família. Sicredi Conexão, aqui em São Carlos, desde 2007, com sua agência na Monteiro Lobato, mas também tem atendimento em Águas de Chapecó, com a sua moderna e ampla agência, mas com ponto de atendimento também em Cunhataí. Sicredi Conexão. Segato Materiais de Construção é a mais tradicional loja de materiais de construção em Caxambu do Sul. Fica no acesso ao município na rua Pedro Ivo Campos, lá no município caxambuense. Os parceiros do quadro Entrevista, que está no ar e que, como a gente anunciou, recebe por aqui o vigilante sanitário e coordenador de endemias também do município de São Carlos, Fábio Castellani. A pauta, dengue, alerta e outros assuntos por aqui pertinentes a este período que é bastante preocupante nesta questão voltada à dengue. Fábio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a toda a população são carlense. Como eu sempre falo, né, já é um clichê, é sempre um prazer estar aqui trazendo informações atualizadas, embora o alerta que viemos realizar hoje não é muito bom, mas é necessário. É necessário porque é preocupante. Nós tivemos inicialmente, Fábio, o Lira, né? Até a gente esteve um período fora, mas antes da gente sair, você alertava para a realização desse trabalho ainda no mês de janeiro, né? Como é que foi isso? Isso, Elvis. Na verdade, o Lira ele sempre foi realizado no período de novembro, né? Mas houve uma alteração no estado, onde agora ele é realizado no período de janeiro. Então, do dia 22 de janeiro até o dia 26 de janeiro, nós realizamos o Lira, que é o levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, aqui no município de São Carlos, né? Como é que é esse Lira? Como eu já expliquei diversas vezes, o Lira ele é planejado pelo Estado, o Estado sorteia as quadras e a equipe de endemias municipal faz a cobertura dessas quadras, realiza esse Lira e faz as coletas. Essas coletas são encaminhadas para o laboratório. Então o nosso Lira foi bastante preocupante esse ano, né? No nosso Lira, no levantamento que a gente fez, nós realizamos 44 coletas, né, em pontos distintos. Nesses lugares. Exatamente, né? Coleta é realmente quando a gente acha um criadouro com a presença de larva de mosquito. Como a larva é muito pequena, não tem como você saber a olho nu de que espécie ela é. Então é realizada essa coleta, é encaminhada ao laboratório, e o laboratório faz a análise e diz, é Aedes aegypti, é Aedes albopictus, é Culex, qual que é a espécie do mosquito. Então dessas 44 coletas realizadas, né, no período do Lira, 34 positivaram para Aedes aegypti, o que eu considero um número extremamente alarmante. Apenas 10 dessas coletas não positivaram para Aedes aegypti, e sim para Aedes albopictus, que é um primo próximo do Aedes aegypti. Mas 10 não positivaram então para Aedes. O que resulta esses números? Esses números resultam no índice de infestação do município de 9,6. É um índice mais alto que nós já tivemos. Tá? É um índice alto, digamos assim, elevado, risco muito alto de transmissão. Considerando 10, né, Fábio? Exatamente, vamos considerar até 10, assim, tipo, é um índice que nós estamos quase chegando, que é aquela situação que diz, não, realmente, risco concreto de epidemia, tá? Além dessa questão dessas coletas, eu até posso trazer eu fiz um levantamento do tipo de coleta que foi feita, dos tipos de depósitos que foram identificados. Exato, que é o descaso ali, né? Exatamente.
Não se assuste, população, mas nós encontramos 608 depósitos. Esses 608 depósitos são divididos em caixa d'água, cisternas, depósitos fixos. A gente tem as nomenclaturas, né? Nós chamamos caixa d'água A1, cisterna A2, um depósito de fácil remoção é o depósito B, um depósito C é um depósito fixo, tipo uma piscina, uma calha, um depósito D1 é um pneu, o depósito D2 é um entulho, o depósito E são naturais. Mas o que assustou mesmo realmente foi o número de depósitos B. 367 depósitos B. O que é depósito B? Lixo. Potinho, baldinho, pratinho de vaso de flor. Coisas bobas que nós já estamos orientando há mais de 7 anos e que persistem, né? Então isso acaba comprovando o descaso, né? Tipo, realmente, nós já estamos numa situação entomológica drástica esse ano, pois viemos de um ano muito atípico com El Niño, muita chuva, muito calor. Estamos agora vivenciando uma onda de calor, né? Então as condições são extremamente propícias para o mosquito. E o mosquito, ele é cíclico. A gente que ele é uma doença cíclica. É um ano forte, um ano fraco. Por quê? A gente até pode seguir aquele raciocínio lógico. Se nós passamos por uma epidemia hoje, nós vamos encadear todas as ações, vamos recolher depósitos, e isso vai fazer com que automaticamente ano que vem seja menor o risco, porque nós eliminamos os depósitos, a gente ficou atento, a gente cuidou. Aí o que acontece? Geralmente, como o ano que vem vai dar fraco, porque a gente fez essas ações, o pessoal relaxa. Aí no outro ano, se acumula um monte de depósito novo, no outro ano estoura de novo. Fora realmente a questão entomológica do mosquito, que é cíclica, né? Então realmente fica esse apelo para a população. União, 100%, né? Como eu sempre digo, o programa da dengue ele necessita de 100% de apoio da população, né? Para ser eficaz. Tá aí o Lira, minha gente, que é o levantamento feito em todos os municípios. Teve essa alteração que o Fábio destacou aí, que é sempre em novembro, agora passa a ser janeiro, porque é uma determinação do novo governo, né, do estado, que é uma estratégia dele, e ele solicitou essa mudança em todos os municípios. No caso de São Carlos é Lira, tem municípios que são Lia, né? Isso, aí é de acordo com o número de habitantes e o número de imóveis, né, o tamanho do município. O município de São Carlos, como nós já temos aproximadamente uns 4 mil imóveis, né, beirando 11 mil pessoas, né, a população, né, então nós já nos enquadramos como Lira, né? Por exemplo, Chapecó, eles também fazem Lira, só que o Lira ele é dividido em estratos, né, então nós temos apenas um extrato, porque nós já nos enquadramos para Lira, mas ainda somos pequenos. Por exemplo, Chapecó tem 3, 4 extratos, né, como se fosse 4 Liras simultâneos, né, para realmente o Lira, a intenção dele é ter um panorama geral da cidade. Legal. Né? Tanto que é por isso que é sorteado quadras, algumas do centro, algumas do Cristo Rei, algumas do Olaria, algumas de Pratas, justamente para ver a infestação geral do município. Legal. Tá aí, então, alto risco, perigoso, praticamente o extremo da nota aí, né, minha gente? Mas que fica aí, então, os números da coleta. Positivados. Então, Elvis, antes de falar dos positivados, continuando a questão do Lira, eu faço mais um alerta que nós já atingimos 89 focos este ano, apenas no mês de janeiro e até fevereiro agora. Ou seja, então foram questão aí de automaticamente 40 dias. Exatamente, assim, nós já víamos, é porque nós também temos os focos em armadilhas, tudo isso, e a equipe de endemias não para. A gente está fazendo os tratamentos, e toda vez que a gente realiza uma coleta, nós mandamos de positivo, isso gera um foco. Então nós já estávamos com aproximadamente 50 focos. E agora, com a realização do Lira, com essas 44 coletas, né, a gente consegue somar nesse número os 34 focos positivos de Aedes aegypti. Então, realmente, o que caracteriza esse número de 89 focos, que eu considero extremamente elevado, né? Principalmente se a gente levar em consideração que a maioria dos focos são depósitos B, de fácil remoção. Só para a gente fazer uma análise, ó, da realização do nosso Lira, tá? Nós de 8 depósitos de cisternas, 3 positivaram. De 367 depósitos de B, que são pratinhos, vasos de flor, baldes, brinquedos infantis, garrafa PET, essas coisas assim, de 367 depósitos, 20 positivaram para Aedes aegypti. Do depósito C, que são calhas, piscinas, platibandas, coisas que a gente não consegue eliminar, que a gente tem que fazer o tratamento químico, de 41 depósitos, 3 positivaram para Aedes aegypti. Por quê? 41 depósitos tipo C, por exemplo, quer dizer que a gente viu água, que tinha presença de água nesse depósito. Mas não é que necessariamente que ele tinha lava. Só que ele pode não ter lava hoje, amanhã ele pode vir a ter. Desses 41 que tinham presença de água,
3 a gente identificou a presença de larva, que foram coletadas e infelizmente positivaram o Aedes aegypti. Então é mais ou menos essa relação que eu quero passar. Por exemplo, B, de 367 depósitos B com presença de água, desses em 20 a gente achou larva. Coletamos, mandamos para o laboratório e essas 20 positivaram. Então assim, e todos esses que não tinham água no dia do Lira, mas se não foram recolhidos, não foram eliminados, eles podem vir a ter larva hoje, por exemplo. Né? Por isso que o nosso trabalho não é só fazer a coleta, também é a orientação, é buscar sempre a eliminação desses depósitos, mas como eu sempre digo, apoio da população, apoio do residente. Hoje, ainda, a gente enfrenta algumas recusas de pessoas que nós chegamos na casa e ela diz, não, aqui tá tudo certo, vai ali no vizinho, não sei o quê. E é sagrado, é batata. Geralmente aquele que faz isso, quando a gente consegue ter acesso à residência, nós encontramos problema. Né? Então, assim, eu acho que é uma questão de até de valorizar a equipe de endemias, o trabalho que a gente presta para toda a população do município, né? E peço encarecidamente à população que abra as portas, aceite a visita do agente. Nós estamos identificados com camisetas, com bolsas de campo, né? É uma cidade pequena, nós nos conhecemos também. Óbvio que se tiver alguma dúvida, desconfiado, essa pessoa não é do setor, ligue para o 33251820. Pergunte para mim se a pessoa tal é agente de endemias. Eu vou confirmar, eu vou descartar. Também me preocupo com isso. Mas eu acho que é extremamente necessário e importante a população aceitar a visita dos agentes. Legal. Tá aí, então. Esse é o resultado do Lira com os números. 89 focos, então, aí para a São Carlos. Tá bom, minha gente? Bem, e como é que estão os números da dengue em São Carlos? Agora, no caso, que a gente noticiou ontem, Fábio, ou ontem, não foi ontem que a gente mancheteou que São Carlos subiu para 3. Isto. Que estão com considerado casos, né? Isso. Então, assim, até o início da semana, nós tínhamos a confirmação de 2 casos, certo? Mas eu preciso fazer a distinção. Eu preciso que a população entenda que nós temos casos importados e casos autóctones. Casos importados são casos que a pessoa não contraiu no município. Ela viajou para algum lugar que está tendo a transmissão, a circulação da carga viral, ela se contaminou nesse local e retornou para o município de origem, no caso São Carlos, que ela é residente daqui, no período de viremia. O que é viremia? É o período em que você ainda pode transmitir a carga viral para um outro mosquito se ele picar você. Né? O seu organismo ele ainda não criou anticorpos, ele ainda não venceu a doença, então você está com uma carga viral alta e se um mosquito picar você, ele vai se contaminar, que aí vai picar outra pessoa, vai contaminar outra pessoa. Então, isso é a viremia. Então, o que acontece? O caso importado da pessoa viajou, foi para uma outra localidade, contraiu a doença e retornou no município. Nós tivemos esse caso, e o segundo caso é um residente do município de Águas de Chapecó, que ele foi internado e recebeu assistência médica pelo Hospital de São Carlos, que o nosso hospital é referência. São Carlos, hein? Não é que ele considera caso de São Carlos. Sim, é importado, mas exatamente, mas por ele ter circulado no município, todos os locais que ele circulou em período de viremia, a equipe de endemias faz os bloqueios para a gente conter, não deixar isso disseminar, e pelo fato de ter sido internado no hospital, a gente também fez o trabalho com o estado de ultra baixo volume, que é o vulgo fumacê, né? Justamente por prevenção. Nós fazemos tudo isso preventivamente e não paliativamente para sair correndo apagar o incêndio depois, né? E isso a gente está sempre investigando, correndo atrás dos casos e possíveis casos para justamente conter e não deixar se alastrar. Então nós tivemos esses 2 casos, que foi realizado o primeiro ultra baixo volume e ontem, né, nós tivemos a realização do segundo ultra baixo volume, que é o nosso terceiro caso, que ele também é um caso importado, tá? Só que ele é importado de uma região do Rio Grande do Sul, né? Tanto que próximo, regiões de divisa aqui, né? Isso, próximo, mas a pessoa se deslocou para essa região, se contaminou, retornou e foi atendida aqui no município. Então nós temos essa distinção. Então até o momento, precisamente, nós temos 3 casos positivos mais importados. Nenhum deles a pessoa contaminou o vírus, se contaminou com o vírus no município. Aqui dentro, né? No caso, o autóctone aí, né? Então tá aí, informações de 3 casos e assim ficou, porque ontem nós tivemos o fumacezinho no final da tarde, né? Isso. Aí justamente para esse trabalho aí, né? Mas, Fábio, destaques aqui, ó. A população é importante, já destacamos, né? A equipe de endemias não vai conseguir fazer sozinho o controle e assim é todos os municípios. Mas estamos num período carnavalesco. A junção de pessoas, feriado por aqui, a aglomeração, ou seja, enfim, todo esse sentido. O que dá para destacar? O que dá para falar sobre isso, Fábio? Isso, assim, o carnaval realmente ele é uma
é uma época do ano que ele preocupa um pouco o setor de endemias, tá? Justamente pelo calor, pelo estilo da festa que geralmente as pessoas, por ser calor e serem foliões, nada contra, também sou folião, mas nós utilizamos poucas roupas, bermudas, camisetas, e infelizmente realmente há muita ingestão de bebida alcoólica. Então qual que seria o alerta que eu faço? A nossa melhor escudo é o repelente, né? Então assim, você que vai se deslocar, viajar para o carnaval, independente do qual o carnaval seja, locais vizinhos ou litoral ou em outros estados, a palavra de ordem sempre foi prevenção, sempre foi segurança, tanto com a utilização de repelentes, quanto também com a questão de doenças sexualmente transmissíveis, utilização de camisinha, toda essa questão. Então realmente é você se proteger, é você se prevenir. Ninguém quer que você fique em casa não aproveite o carnaval, mas aproveite com consciência, conscientemente, né? Sempre se prevenindo e se protegendo. Então, nessa hora, a nossa melhor defesa, nosso melhor escudo é a utilização constante de repelente. Legal. Minha gente, estamos ouvindo aqui o coordenador de endemias de São Carlos, o Fábio Castellani, falando justamente sobre a situação preocupante em relação à dengue aqui em São Carlos. Preocupante porque acompanhamos aqui o relatório do Lira, que é o levantamento, né? Que apontou alto risco para o município de São Carlos, né? E é um piscar aí de olhos para uma pandemia, numa epidemia, né, Fábio? É bem preocupante, Elvis, porque não sei se a população tem acompanhado, mas até a ministra de Saúde soltou uma fala sobre isso, que a situação é a nível nacional, né? O país está entrando em uma epidemia. Não é uma situação apenas de São Carlos ou regional de extremo oeste ou oeste. É uma questão nacional. Né? E nós sempre não, né? Até ano passado nós tínhamos duas sorotipagens, né? 2 tipos de vírus da dengue circulando no estado, o que existe um total de 4 vírus. Mas infelizmente agora nós estamos identificando um risco, isso que até alguns já foram mandados para análise para ver se nós não estamos tendo a introdução de mais um sorotipo de dengue. Aqui dengue são 4, né? Você pode pegar dengue até 4 vezes na vida. Por ela ser uma doença viral, a partir do momento que você pega um vírus, você cria imunidade contra ele. Só que como ela tem pequenas mutações, e são 4 vírus da dengue, você pode pegar até 4 vezes na vida. O problema é que até hoje nenhum ser humano pegou 4 vezes e sobreviveu, né? Exato, porque são as 2 últimas ali um pouquinho mais grave. É que a tendência é cada vez que você pega a dengue, que você reincide na dengue, é você ter sintomas agravados. Tá? É uma questão até meio complexa, assim, mas é como se o seu próprio sistema defensivo se enganasse. Porque você entra em contato com um vírus, ele acha que é aquele mesmo, ele solta um anticorpo no organismo, só que aí quando ele percebe que é um outro tipo, que é muito parecido, mas não é aquele mesmo, o seu organismo já está em estado infeccioso, estado inflamatório, pela quantidade de anticorpos e pela carga viral. E aqueles anticorpos foram ineficientes. Aí ele cria um novo anticorpo e inunda novamente o organismo com esse anticorpo. Então você acaba tendo um quadro febril inflamatório muito exacerbado. Por isso que a tendência é cada vez os sintomas se agravarem cada vez que a pessoa pega a dengue novamente. Legal. Para evitar, repelente, minha gente. Simplesmente repelente. Parece complicado, né? Mas a nossa batalha realmente é contra os criadores de mosquito. A gente tem que eliminar os locais que eles nascem e usar repelente para se proteger. É aquela analogia que eu sempre faço, né? Como nós temos aqui dentro do estúdio um barril de pólvora. Exato. Ele é perigoso, mas ele por si só não vai nos matar aqui. Esse é o mosquito. Agora, se eu riscar um fósforo e jogar dentro do barril, esse é o vírus. Detona. Se eu jogar o vírus no meio de um monte de mosquito, vira caos. Fábio, nós passamos 2 denúncias para você agora há pouco. Uma foi quanto, em uma você já me disse que já está sendo resolvida, porque é a notificação da própria Endemias e Vigilância, quanto a esgoto a céu aberto no centro de São Carlos, especificamente próximo à Presidente Kennedy. Agora não me lembro a rua, mas é que dá sentido ao CTG. Na verdade não é no centro, é na Olavo Bilac, ali no Jardim Alvorada. Isso, exatamente. Jardim É uma Alvorada. Situação realmente de um prédio que está em manutenção, que esse prédio foi notificado pelo setor de vigilância sanitária em novembro para fazer a adequação de todo o sistema de esgoto, porque realmente estava com vazamento. Então agora está em fase de conclusão, até porque para fazer a ligação em bueiro com caixa coloradora, tudo isso, né, concluir a execução do sistema é necessário permissão da prefeitura. Certo. Então isso já está em andamento, já está sendo resolvido. Então ontem o mau cheiro daquela região, com o esgoto, no caso, entre aspas, né, minha gente, a céu aberto aí, é justamente já resultado de uma
ação da própria vigilância para a resolução até porque problema. Assim, não era literalmente esgoto, está passando por tratamento, é com caixa cloradora, mas até é uma questão um pouco mais técnica, assim, por exemplo, o cloro ele vai matar um micro-organismo, o protozoário, certo? Que é o agente contaminante dessa água, né? Só que o cloro em si, ele não elimina sais minerais. Exato. Então, o enxofre, a amônia, são sais minerais. É como você pegar um copo de água lá da fonte termal e sentir o cheiro. Você vai sentir aquele cheiro de enxofre e tudo, mas nós consumimos essa água. Não quer dizer que ela está contaminada com bactérias, protozoários, cargas virais. Mas realmente existe o cheiro. Então, por isso que está em etapa de conclusão ali, mas realmente essa situação vai ser solucionada. A outra questão foi um apontamento de Rua 15 de Novembro, mas aí não é da alçada da vigilância. É isso? Quando se trata a questão de obra, bueiros, entupimentos, essas questões, realmente é com o DOSU, né? É o Departamento de Obras e Serviços Urbanos, né? Até porque o setor de endemias e de vigilância sanitária, nós não temos todo o maquinário, todo o efetivo de pessoas para realizar esse tipo de situação. Para dar uma vazão a uma valeta, por exemplo. Isso, mas naquela situação ali, quando for um entupimento de bueiro, alguma coisa assim que necessita obras, realmente eu oriento a procurar o setor do DOSU. Setor de obras aí, quando a água está parada, no caso aqui que a gente recebeu imagens e repassamos ao Fábio aqui para ter um parecer. E aí a gente tem a orientação para com o DOSU, a orientação para o repasse dessas informações, tá bom? 7h59, Fábio, algo mais para fechar? Acho que o alerta é esse aí, né? Realmente, o alerta é aproveitem o feriado, aproveitem o carnaval, mas com consciência, sempre se protegendo, sempre se prevenindo, pois a prevenção ainda é o melhor remédio. Legal. Obrigado, Fábio, e um abraço para a equipe lá, porque não é só o Fábio, né? Não, somos uma equipe de 5 pessoas sempre correndo contra a máquina. Parece grande, mas não é, gente. 5 pessoas para cuidar de um município inteiro. Verdade, porque... E garanto, prometo à população, pode ter certeza que fazemos sempre o nosso melhor possível. Legal. Eu contato lá direto, o pessoal às vezes tem dúvida lá, o pessoal atende aqui na rua Monteiro Lobato, né? Isso, nós ficamos anexo ao CAPS, atrás do posto de saúde do centro, né? O nosso telefone ali é 3325-1820 e estamos sempre à disposição, das 7h30 às 11h30 e da 1 da tarde às 5 da tarde. Simples. E para telefone para denúncia e também para orientações aí, tá certo, minha gente? Simples assim, tá bom? 8h, Fábio Castellani, ele que é o coordenador de endemias do setor de vigilância sanitária aqui do município de São Carlos, falando sobre a dengue, alertando também. E esse alerta é importante porque nós estamos em prévia carnaval, né, minha gente? Feriadão vindo aí e toda essa demanda aí em relação ao clima propício, né? Voltado especificamente, calor. Isso. E essa chuvarada que vem, acumula um pouco d'água, abafa em cima e tudo mais, propício, né? Que é aquela questão, né, como a gente comentou, a situação está a nível nacional. Então, não é um local específico, um município específico. Para qualquer lugar que você for viajar para aproveitar o carnaval, se previna. Se você não tem tempo para pesquisar antes, se naquela localidade está tendo transmissão ou não da dengue, não custa usar repelente. Você usando repelente, você vai ter prevenido e sempre fica aquele alerta. Qualquer desconfiança de qualquer sintoma, procure a unidade de saúde. Pois um caso que não passa por nós na unidade de saúde, que ele escapa da gente, ele pode propiciar mais 10, 20, 30 casos, se não for feito as ações de bloqueio. Então é extremamente importante você sentir a desconfiança, sentir os sintomas, procure a unidade de saúde, que aí nós vamos ficar sabendo, fazer a investigação do caso e conseguir desenvolver todas as atividades de bloqueio. De bloqueio para evitar aí a disseminação. A disseminação aí do próprio caso, aí, né? Do vírus. Bem, Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, Sicredi Conexão, Segato Materiais de Construção, quadra entrevista volta na segunda-feira, tá bom? Aliás, quero destacar que a Farmácia São Jorge hoje tem Blitz da Saúde, é a saúde do bem. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Prevenir é um ato de amar. E é hoje essa Blitz da Saúde do bem. Dia 9, nesse dia de sexta-feira, das 13h30 às 17h, lá na Avenida Santa Catarina, na Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez. Simples assim. Verificação de pressão arterial, testes de glicose e orientação e dicas de saúde. Sicredi Conexão, Sicredi aqui no centro em São Carlos, na Monteiro Lobato, e Segato Materiais de Construção em Caxambu do Sul. Um abraço, voltamos daqui a pouquinho, minha gente. Depois do intervalo eu volto com a segunda hora do Bom Dia. Na memória do seu rádio, só dá Tropical. Farmácia São Jorge.